Perfeito. É, Oi, Eu pessoal, acho que, tudo acho que eu bem? preciso... Peraí, Claro. eu tinha que dar ok Ah, aqui. você tinha dado ok? Ok, perfeito. Então, vamos começar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um programa do BLS Talks. O BLS Talks é uma iniciativa da BLS, que é a Brazilian Legal Society, da Law School da NIU. Um dos objetivos da gestão é trazer convidados para conversar sobre temas variados de interesse do LLM. E nós trouxemos hoje aqui um antigo aluno da NIU, o Marcelo Scherto. O Marcelo, ele é antigo ex-advogado, né, Marcelo? Hoje eu sou de prendas jurídicas, é assim que eu me defino hoje. Pô. Perfeito. Ele é empresário também, ele é sócio e fundador da Scherto Consultoria, uma consultoria especializada em franchising. O Marcelo é um dos precursores do franchising no Brasil, foi presidente fundador da ABF, Associação Brasileira de Franquias, e é, fez a turma de Enail de 76, 77, Marcelo? 77, 78. 77, 78, perfeito. E nós trouxemos o Marcelo aqui para conversar sobre transição de carreira, de advogado para empresário, algo que o Marcelo viveu, e praticou, principalmente. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Ele fez uma transição de carreira bem-sucedida e ele foi convidado aqui para conversar um pouquinho da experiência dele, tanto na NIU, no período que ele era estudante, e depois, quando ele fez essa transição de advogado para empresário, e contar um pouquinho da história. E o que eu acho mais interessante do Marcelo é que, se você gosta de panetone, açaí, já usou Havaianas, até comprou imóvel, alugou imóvel, provavelmente você já foi impactado por um projeto do Marcelo, e não sabe, né? Ou, enfim, eu acho que essa é um dos grandes pontos aqui para a gente conversar, porque o Marcelo ele trabalhou, e isso eu acho que a rede da NIU ela propicia muitos alunos com carreiras e vidas muito interessantes, e o Marcelo está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, Marcelo. Olha, é um prazer estar aqui com você, Oscar. Finalmente conseguindo, porque a gente vem adiando essa conversa faz tempo, ela já era para ter acontecido, mas finalmente estou aqui. É um prazer estar falando com o pessoal que ou é aluno ou pensa em ser aluno da NYU. Aquilo, para mim, a NYU foi um ponto de virada na minha vida, foi uma coisa assim, realmente eu mirei numa coisa e acertei em outra muito maior. Mudou minha vida completamente cursar NYU. Portanto, eu sou um fã da escola, eu sou um fã de New York mesmo, assim. Então, é uma coisa que é um prazer estar aqui, espero poder colaborar de alguma forma. Perfeito, Marcelo. Não, e você vai colaborar bastante, porque você tem muitas histórias interessantes aqui para compartilhar com a gente. Marcelo, só para começar, assim, para ter um pouquinho de background, principalmente para o público da NIU que não te conhece, você é de Santos, a sua formação é advogado, onde você se formou, quando que você veio aqui para a NIU, o que que te levou a essa decisão? Tá, eu nasci em Santos, minha família inteira santista, eu sou a quinta ou sexta geração de advogados na família. Na minha família, ser advogado, estudar direito, não era uma questão de vocação, era uma questão de karma. Ali tem aquela coisa, você não tem muita saída. Eu cheguei a considerar outras faculdades, a possibilidade de cursar outras faculdades. Primeira coisa que a gente tem que localizar aqui, eu me formei em Direito em Santos em 1976, né? Tá. Muito antes da maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui terem nascido, né? Bem antes, talvez antes dos pais de algumas dessas pessoas terem nascido. E o que acontece é que, naquela altura, numa cidade como Santos, você não tinha tantos cursos assim. Não existia o curso de engenharia, não que eu quisesse cursar engenharia, eu sempre fui uma pessoa de humanas, coisas e tal, mas não existia o curso de engenharia naquela altura. Medicina foi criado quando eu já estava no primeiro ano da faculdade. A administração de empresas tinha sido criado um ano antes. Então, você não tinha tantas opções, eram poucas opções, e na minha família não existia nem a possibilidade, não era que alguém impusesse, estava dentro de nós mesmo, era uma coisa, a Uhum. pressão familiar levava a estudar direito. A minha paixão, porém, era um negócio chamado marketing. Eu lia tudo que me caía na mão sobre marketing e publicidade, mas estranhamente eu não considerava isso
uma possibilidade de carreira. Não, 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 não. Carreira ia ser no direito, até porque tinha um pouco do comodismo também, tinha um escritório já do meu irmão mais velho, ao qual eu poderia me juntar depois, coisa e tal, tinha essa coisa. E quando eu fui para a NYU, eu tinha 23 anos, Uhum. 22 para 23. Então, realmente, com 22, 23, é difícil você saber exatamente o que você quer. Mas, para mim, como eu disse, foi uma mudança de vida. E eu me formei em Santos em 76 e fui. No final de 76 mesmo, assim, dias depois de formado, eu fui para os Estados Unidos, primeiro para a Califórnia, fazer um programa de intercâmbio, e acabei emendando e só voltando para o Brasil aí no segundo semestre de 78. Então, eu acabei ficando quase 2 anos fora. Durante a faculdade de Direito de Santos, eu pedi transferência para uma faculdade em São Paulo. Eu Tá. fiz o terceiro ano aqui em São Paulo, não me dei bem, não gostei da cidade, não me adaptei, não gostei da faculdade e voltei, fiz o quarto e o quinto em Santos. Então, eu fiz primeiro, segundo em Santos, terceiro em São Paulo, quarto, quinto em Santos novamente. Nesse terceiro ano que eu fiz em São Paulo, eu consegui, graças à ajuda do meu irmão mais velho, que tinha bons relacionamentos aqui em São Paulo, eu consegui um estágio num escritório de advocacia, que na época era um escritóriozinho desse tamanhinho, estava acabando de nascer, era uma dissidência do Pinheiro Neto, que Tá. se chamava Barros e Freire Advogados. Tá. E depois, com o tempo, ao longo dos anos, mudou para Barros, Machado e Meyer, e hoje é o Machado Meyer Xendax Diopsi, que é um Sim, monstro, sim, né? sim. Naquela altura, era um escritóriozinho com meia dúzia de advogados, 2 ou 3 estagiários, e eu era um desses estagiários. E fui muito influenciado pelos advogados desse escritório, que a maioria tinha feito mestrado nos Estados Unidos, e alguns deles na NYU. E eu fui Tá. muito influenciado por eles. E foi isso que me levou à NYU depois. E como é que foi na época esse processo de admissão, assim, você mandava as suas notas, como que funcionou? Exatamente. Tá. Você mandava seu histórico escolar, você mandava cartas de referência de personalidades, etc., etc. Você mandava alguns outros elementos, mas no meu caso, assim, eu digo sempre que o acaso tem me favorecido ao longo da minha vida inteira. O acaso tem tido uma importância absurda na minha vida. Eu Uhum. me considero uma pessoa de sorte. Eu acho que Deus, o universo, a natureza, depende da sua crença, você pode entender, alguma coisa, algum ser superior, coloca na minha vida, de forma geral, as pessoas certas na hora certa. De vez em quando coloca um canalha para me ensinar uma lição que eu não estava aprendendo de outra forma. Então, também faz parte, mas também faz parte, também Tá. faz parte. É uma das coisas importantes. Então, eu tinha trabalhado no Machado Meyer, foram eles que me puseram, naquela altura era Barros e Freire advogados, eles me puseram na cabeça, alguns dos advogados lá, o Tonico Meyer, o Moshe Sendax, me Tá. puseram na cabeça a ideia de estudar, a ambição de estudar nos Estados Unidos. Isso eu estava no terceiro ano. Eu comecei já a ajeitar, eu tratei de melhorar minhas notas para ter um currículo Uhum. escolar melhor, para poder apresentar, realmente mudou. E eu tive uma sorte absurda, porque no dia de escolher o diretor do programa, aí, que naquela altura era o Inter-American Law Institute, não sei se ainda é isso dentro da NYU, dentro da Faculdade de Direito, tinha o Inter-American Law Institute, É. que concedia bolsa de estudos para latino-americanos. Tá. Né? E no dia de analisar os currículos, o diretor do programa estava com, sei lá, 15, 20, 30 currículos, não sei quantos, em cima da mesa, e dizendo o seguinte: ó, já tinha descartado os que não tinham nada a ver, esses aqui, qualquer um deles serve para o programa. Aham. Assim, basicamente era isso, ele estava nessa, ele me contou isso, ele estava numa angústia danada: ó, esses caras todos servem aqui, acho que vou ter que sortear. Nisso, a porta da sala dele aberta, passa o Moshe Sendax. E ele grita: Sendax, vem cá, você é brasileiro, não é? Sou. Você conhece algum desses caras aqui? O Sendax olhou: ah, eu conheço esse rapaz aqui, o Marcelo Scherto. Esse cara é ótimo, é bárbaro, trabalhou comigo, foi meu estagiário. Esse cara aqui Aham. é brilhante, seria uma excelente adição ao programa. O cara separou meu currículo e eu estava aprovado. Assim, pô,
porque, tá bom, eu estava em pé de igualdade com todos os outros, a sorte do Sendax está passando naquele momento na frente, pô, Sim, e o meu currículo e está te ali. deu uma Então, assim, referência. é o que eu digo, o acaso tem uma importância absurda. Então, eu devo ao Moshe Sendax, aliás, não devo só isso, eu aprendi muita coisa com ele, ele é um cara brilhante, a gente é amigo até hoje, se vê muito pouco hoje em dia, desde que eu larguei a advocacia, mas ele é um cara para quem eu devo um monte de coisa, e digo isso para ele, e digo isso para um monte de gente. Então, é um cara Sim. que como eu disse, mudou minha vida. Por culpa dele, eu faço o que eu faço hoje, né? E como é que foi o curso aqui na NAIU nesse período que você esteve aqui? Eu diria para você, a gente estava conversando em off agora há pouco, Sim, antes de começarmos a gravação, uma mudança para mim, uma dificuldade para mim, é que aqui no Brasil a gente estuda muito pouco na faculdade. Essa é a verdade. Você não estuda muito, assim, a grande maioria das pessoas, e eu, embora fosse um bom aluno, tivesse boas notas, pô, se eu estudasse durante meu curso no AIU, se eu estudasse numa semana o que eu estudava num ano inteiro aqui no Brasil, eu tomava pau, né, no AIU. Porque tá. realmente você tem um volume de leitura. Para mim era uma novidade a coisa de estudo em base a casos, né? Estudos Tá. de casos, coisa e tal. Sim, Era uma novidade. As aulas que eu tinha aqui no Brasil eram aulas expositórias. Tinha um professor na frente que falava, 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 você tomava nota daquilo ali, e isso quando ele já não te vendia uma apostila dele mesmo, que já estava tudo ali, e você fazia a prova, ponto, era isso. Aí eu chego aí, e até me lembro, o primeiro dia de aula foi uma coisa muito engraçada, porque veio o professor de direito, sei lá, administrativo ou constitucional, nem lembro quem foi a primeira uhum, aula, e ele deu para o dia seguinte 60 e poucas páginas para a gente ler do livro, tá. um livro tal lá, vocês leiam 60 e poucas páginas. Bom, entra o professor de direito contratual. E no fim da aula ele manda ler mais 40 e poucas páginas. Um dos brasileiros, tinha que ser isso, né? Levantou a mão e disse: professor, o professor da outra matéria já mandou a gente ler 60 e tantas páginas. O senhor está mandando ler mais 40 e pouco. Ô, professor, quebra o galho, deixa a gente ler para a semana que vem, né? Aham, E tal. sim, Ele falou: desculpa, quem foi o professor que pediu para vocês? É o professor da outra matéria. Pois é, ele é da outra matéria. Desta matéria aqui sou eu. Eu estou mandando ler as 40. Quem não lê, não venha amanhã. Então, a gente, de um dia para o outro, de repente, tinha 140 páginas para ler, né? tá. O que aí, como bons brasileiros, tinha mais dois brasileiros comigo na sala e tinha um cara da Costa Rica que só não nasceu no Brasil por descuido, mas é brasileiro no espírito, coisa e tal. Aham, Somos amigos grudados até hoje, né? Assim, tá. esse é um lado importante da NYU, a gente já vai falar, assim, os amigos que você faz são para a vida, pelo menos para mim foram, né? Então, a gente se juntou, éramos três brasileiros e um cara da Costa, um costarricense, que a gente, pô, tem cento e não sei quantas páginas para ler para amanhã, maravilha. Você lê 40, eu leio 40, o outro lê 40, né? E daí a gente se junta e um resume para o outro o que leu, né? Para os outros o que leu. Então, Sim. com isso, a gente conseguiu aproveitar Nova York. Evidentemente, nenhum de nós foi o primeiro colocado na turma, Uhum, mas todos nós passamos com notas boas, todos nós, assim, fomos aprovados, temos o título de mestre e não nos matamos e conseguimos aproveitar Nova York. Os alunos que quiseram ser o número um, número dois na sala, e eu uhum, me dou bem com eles até hoje, troco mensagens com eles até hoje. Os caras passaram mais de um ano morando em Nova York, não foram a um cinema, a um teatro, a um musical. Pô, cara, eu, sinceramente, acho que não vale a pena. A vida tem que ser sim. vivida também. Você E tem que como que ter o era? dever e o prazer, né, pô? Exatamente. E esse eu acho que é um dos maiores desafios aqui do curso, é conseguir, porque a carga de leitura e a A carga carga é de trabalho brutal, é a muito, carga é muito brutal. alta. E Muito uma alta. coisa importante, quem não domina a língua minimamente, por exemplo, eu tinha um colega coreano que abandonou o curso na metade. Porque Uhum, ele, embora fosse um cara inteligentíssimo, ele tinha muita dificuldade com a língua, mas muita dificuldade com a língua. Ele não conseguia dominar, ele não sim, conseguia fazer aquele volume de leitura. Os dois japoneses conseguiram pela disciplina de samurai que tinham, mas esses foram dois que não foram, não deram uma volta na Washington Square. Sim, esses caras saíam do dormitório deles para a sala de aula, da sala de aula para a biblioteca, da biblioteca para ir dormir. Assim, esses caras estudaram
eles deviam dormir 7, 8 horas por noite e comiam estudando. Assim, os caras não foram a um restaurante, os caras não foram a lugar nenhum, não fizeram sim, nada. Hoje são profissionais extremamente bem-sucedidos nas suas carreiras, ocupam cargos elevadíssimos, coisa e tal, no Japão, mas sofreram muito. Então, eu recomendo quem estiver pensando em ir, capricha no inglês, estuda bem antes e quem sabe faz o que eu fiz. Eu fui uns meses antes, consegui um estágio num banco que já nem existe mais, mas eu trabalhei na área internacional de um banco, na Park e, Avenue, coisa e tal, e aí você vai desenvolvendo o teu inglês, né? Assim, perfeito. Mas na época, durante o curso, você conseguia trabalhar também ou você... não, 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 tá, inviável. Era, tá. para mim, foi completamente inviável naquela altura, até porque os horários de aula não são sempre lineares, né? Você tem Uhum. dia que você tem. Então você não tem, todos os dias eu tenho das 2 às 4 livre. Não, não tem. Um dia eu vou ter uma aula às 3h30, outro dia eu vou ter uma aula às 2h15. Você não tem. Era uma coisa muito intensa em matéria de estudo, bastante intensa. Eu acho que não me lembro de nenhum dos meus colegas trabalhar naquela altura. Não sei, até de repente eu estou falando e você trabalha, cara, não sei como é. É, Por enquanto, eu tenho meu escritório no Brasil, é, mas é muito difícil trabalhar ao mesmo tempo é, e Não, estudar, né? e Esse é o... vamos, o meu tempo aí, nós estamos falando de 1977, Uhum. 78, quer dizer, estamos falando de uma era muito pré-internet. A Sim, internet se tornou comercialmente viável e acessível. Eu passei a ter acesso à internet de escada, com todas as dificuldades do mundo, mas em 1993, quer dizer, sei lá, 15 anos depois que eu voltei daí. Então, realmente não havia acesso à internet, então não tinha essa história. Trabalho remoto inexistia, trabalho era no escritório, ponto, né? Assim, então, é. realmente, hoje em dia as coisas são diferentes, né? Meu filho mora em Portugal, neste momento está aqui no Brasil, senta no Uhum. sofá da sala em casa e aqui no Brasil e está trabalhando normalmente como se estivesse em Lisboa, né? Assim, Exato. Não, o mesmo processo eletrônico em São Paulo, por exemplo, foi introduzido em 2013, né? Parece que já existe desde sempre, mas eu mas não peguei é essa assim, fase de não é assim. transição. Mas, Marcelo, voltando aqui para a questão da NIU. Então, você fez o programa de mestrado, né, Sim, na NIU. Você continuou aqui em Nova York depois? eu fiquei poucos meses depois, Tá, pouquíssimos, pouquíssimos, e acabei vindo embora. Eu nunca tive a intenção de ficar, eu sempre tive a intenção de trabalhar no Brasil. Eu tinha a intenção de advogar, e que tá. eu acabei advogando aqui durante 12 anos, mas advogar no Brasil. E uma das minhas preocupações quando eu fui, lembra que eu falei que eu adorava ler sobre marketing, né, Sim, sobre publicidade. Então, quando eu fui para a NYU, eu fui com um conceito na cabeça, que é eu preciso encontrar o meu nicho de mercado. Esse é um conceito mercadológico, é aquele espaço do mercado onde eu vou ser fera, né? tá. Eu queria encontrar um espaço no mercado onde eu fosse, e aí por que não me pergunta? Pura vaidade ou alguma chama que queimava dentro de mim, eu não Uhum. consigo entender, ou o espírito do bisavô que baixou, eu sei lá. Eu precisava encontrar um mercado, um nicho de mercado, onde eu fosse o número um. Não me pergunta por quê. Tá. Eu não queria ser o número 3.000 no mercado, por maior que fosse. Eu queria um mercado que, mesmo que fosse pequeno, então eu fosse o número um. E quando eu estava estudando aí, foi que eu descobri, meio sem querer, não foi uma estratégia, eu descobri um negócio chamado franchising. Então, foi aí que eu encontrei isso. Por isso que eu digo que mudou minha vida radical. Eu descobri, e opa, quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu vou ser o primeiro advogado brasileiro especializado em franchising. Que eu saiba, não tem mais nenhum. Então, vou ser eu. Uhum. O que eu não tinha parado para pensar é que não tinha franchise no Brasil. Não. Então era ótimo. Eu tinha um nicho só meu. Eu só não tinha cliente, né? Sim, Sim, só não ia ter que arrumar outra coisa para viver dela. E aí eu acabei fazendo uma coisa também, de novo, o acaso foi me ajudando. Eu acabei aproveitando a minha paixão por marketing e por publicidade e eu virei um advogado
muito especializado em contratos, mas quase sempre contratos que tinham alguma coisa a ver com marketing ou com publicidade. Sim, foi um pouco assim que a minha carreira foi sendo direcionada, de novo, sem um plano estratégico, sem nada, ela foi acontecendo assim, até o dia que eu resolvi criar uma empresa de consultoria de franchising, Tá. com o raciocínio mais tortuoso do mundo, Oscar. Eu criei uma empresa de consultoria para gerar clientes para o meu escritório, para a minha prática de advocacia Tá. especializada em franchising. Quer dizer, eu não olhava a consultoria como a minha carreira. Uhum. Era um meio para eu viabilizar aquilo que eu tinha planejado. Sim, Como eu digo sempre, graças a Deus, os planos da gente costumam dar errado, né? Os planos que a gente faz quando é jovem costumam dar errado, graças a Deus, porque eu fui me apaixonando muito mais pelo lado da consultoria do que pelo lado da advocacia. E aí, um entendi. belo dia, algum tempo depois, 12 anos depois, eu abandonei a advocacia para focar 100% na consultoria, que é o que eu faço até hoje. Por isso que eu digo, hoje eu não sou advogado, eu sou de prendas jurídicas, né? Assim, É, eu tenho boa noção, me ajuda muito o conhecimento que eu desenvolvi, tanto na uhum, faculdade de Direito, mas principalmente, né, no AIU, me ajuda muito, me ajuda a raciocinar, me ajuda a estruturar, me ajuda a conversar com o jurídico das empresas para quem eu trabalho, eu consigo falar o advogadês e consigo falar o marketês, então muitas vezes eu sou a interface entre a área jurídica e a área de marketing e vice-versa, né? perfeito. Então, a área comercial e a área jurídica, né? Então, Marcelo, quando você voltou, né, continuou advogando, mas você teve uma preocupação também de criar um mercado, né, ou De tentar criar, criar um mercado. ou tornar as pessoas É, conscientes que existia a franquia, que era algo exato, novo, que é uma, exato, enfim, é uma possibilidade de expansão de negócios. E exato. como que foi essa trajetória aqui? Foi- E também, Olhando onde para que trás a, agora foi ridícula, mas é, eu já te explico. e onde que a Enail te ajudou também nisso, esses seus Tá? contatos, o relacionamento foi desenvolvido? O que você acha que te ajudou Eu nessa? acho que a NYU me ajudou muito no sentido de abrir a minha cabeça para possibilidades e abrir a minha cabeça para novas culturas, novas realidades. Na minha sala de aula, eu convivia com alunos de, sei lá, vinte e tantas nacionalidades diferentes. E é muito interessante, Oscar, porque a gente conseguiu manter o contato mesmo numa era pré-internet. Hoje é muito fácil, você forma um Sim, grupo no WhatsApp, como aliás nós temos. sim, Hoje nós temos um grupo no WhatsApp que devemos ser ali, sei lá, 16, 18 pessoas de pelo menos umas 12 ou 13 nacionalidades diferentes. E ainda tem os subgrupos, né? Eu tenho um subgrupinho com um argentino e esse cara da Costa Rica. Eu tá, falo muito com um dos mexicanos. Então, assim, a gente acaba recebendo influências e vai vendo o que está acontecendo nos outros países, vai tendo acesso a informações. Então, isso foi muito útil. Quando eu resolvi criar a consultoria, que, na verdade, eu sentei, eu tinha nessa altura um sócio, nós sentamos e fizemos aquilo, na verdade fui eu que fiz, a culpa é minha, eu redigi numa folha de papel a uhum, lápis, eu preciso achar, isso está em algum fundo de gaveta, em algum lugar. Eu fiz o que eu chamei de um plano estratégico, coloquei o pomposo título de Criando o Mercado Brasileiro de Franquia, né? tá, E eu, na verdade, o que eu chamei de um plano estratégico, eu listei 10 ações que precisavam ser desenvolvidas para se formar esse mercado. E não tive a menor preocupação em definir como, com quais recursos, em quanto tempo. Um plano estratégico, ele é composto de uma. Hoje eu sei disso. Naquela uhum, altura eu não sabia. Eu era um estudante, um cara formado em direito, que nunca tinha feito um curso de administração na minha vida, tinha lido meia dúzia de livros de marketing e eu resolvi fazer o que eu chamei de um plano estratégico. Eu listei 10 ações. Então, assim, vamos criar a Associação Brasileira de Franchising. 2, vamos publicar o primeiro livro brasileiro sobre franquia. 3, vamos convencer um jornal de grande circulação a criar uma coluna semanal sobre franquia. 4, vamos convencer uma universidade de prestígio a criar a cadeira do franchise. E assim fomos, uhum, listei 10 pontos.
E Tá. como ninguém disse para mim, nem para o outro sócio, que aquilo ali era impossível, a gente foi e fez tudo, cara. Com Entendi. muito mais sorte do que juízo, muito mais sorte do que planejamento. Assim, um belo dia eu sugeri, vamos criar a Associação Brasileira de Franqueados. Tá bom, quem que precisa para criar uma associação? Pô, vou procurar lá no Código Civil o que você precisa para isso. Eu vou precisar redigir uma ata de fundação e um estatuto. Eu redigi à mão a ata de fundação, porque naquela altura, por alguma estúpida razão da Aham. burocracia brasileira, tinha que ser redigida à mão. Ah, porra, então eu redigi à mão, eu fui no cartório de registro de títulos e registrei aquele troço. A sede era no meu escritório de advocacia. Quer dizer, então eu criei a associação, assim, com meia dúzia de caras que também não tinham muita noção do que estavam Sim. fazendo. Quando a associação fez 25 anos, ela agora já está com 35 ou 36, sei lá. Mas quando a gente fez aí os 25, fizeram um evento homenageando os fundadores que ainda continuavam ativos no mercado, coisa e tal. Aham. E, pô, eu me juntei, estava junto comigo ali um cara chamado Ricardo Yang, que foi, inclusive, candidato a senador, foi Sim. vereador aqui em São Paulo, pô, é um cara brilhante aí. E eu e o Ricardo em cima do palco, e a plateia com 600 pessoas. Eu falei, Ricardo, um dia na vida você imaginou que isso aqui ia estar acontecendo, que esse negócio ia ser desse tamanho que está sendo? Ele falou, mas nem a pau, mas sabe? Falei, nem eu. Quer dizer, então, de novo, a sorte, o acaso ajudaram. O fato é que a gente, toda vez que a sorte apareceu, que o acaso apareceu, que a oportunidade apareceu, a gente estava preparado para Uhum. aproveitar. Acho que esse é um ponto, assim, quando aparecesse a oportunidade, a gente estava preparado para pular e tirar proveito dela. Mas Exatamente. mas foi assim, a gente foi, aí foi, aos trancos e barrancos, foi crescendo, teve momentos bons, momentos ruins, coisa e tal, e foi, a minha empresa de consultoria hoje está muito bem, hoje nós somos uma equipe de quase, sei lá, hoje já somos mais de 40 pessoas, Tá. trabalhamos, você citou aí no início, assim, Projetos, né? São projetos projetos muito para os interessantes. clientes mais estranhos, mais diferentes, que a gente nunca imaginou. E a gente tem trabalhado muito, inclusive, assim, criando conceitos de varejo que não existem. A Uhum. gente cria o conceito de varejo, pilota esse conceito de varejo em uma, duas, três, cinco lojas próprias e depois expande, ou como franquia, ou como operação própria, ou com alguma outra estratégia de expansão. Então, nessa linha, a gente criou, que você já mencionou aí, as lojas da Havaianas, as Casa Baldu. Casa Baldu começou, era uma folha de papel em branco, não sabíamos para que lado ia ser. Se ia ser uma rede de quiosques, de córner dentro do Pão de Açúcar, de food truck, de carrinho para eventos. Assim, não sabíamos o que ia sair daquilo quando começamos. Então a gente criou Havaianas, Casa Balduco, as lojas da Samsung, Oakberry também fez. Oakberry, a gente ajudou, não, a gente não criou Oakberry, mas trabalhou com eles desde o início. A gente criou as lojas, sei lá, da Hope, Lingerie, loja para vender aço da ArcelorMittal, loja para vender semente da Singenta, assim, loja para vender crédito consignado do Banco BMG, uma rede aí que chama Help, que são mais de 500 lojas hoje. Assim, a gente tem trabalhado em projeto, os açougues da Swift aí, Uhum. do grupo JBS lá, É, hoje são mais de 700 açougues. Esses são todos próprios, não são sim. franquias, por opção da empresa. Foram desenhados para ser franquias, mas quando eles perceberam que conseguiam capturar o negócio de vender carne, não sei se você sabe, as margens são muito apertadas. Você precisa Sim. vender um grande volume para ganhar dinheiro, né? Quando eles, produtores de carne, com uma margem apertadíssima, descobriram que iam conseguir capturar a margem do distribuidor e a margem do varejista, o olho abriu desse tamanho, eles resolveram, só tem açougue próprio. Hoje são um pouco mais de 700 açougues todos próprios, mas o desenho é nosso desde o início, assim. Então, assim, tem sido uma vida divertida, cara. E estamos trabalhando muito com ONGs, e a gente Uhum. usa o modelo de O, franquia para expandir o trabalho de ONGs é o bem-sucedidas. projeto em favelas, né? O Gerando Falcões, por Gerando exemplo, Falcões, né? Gerando Falcões, em sete Tá. anos, a gente tirou eles de uma favela onde eles atuavam, e hoje estão em mais de 6.600 favelas, com o modelo de expansão que a gente criou para eles. E como esse tem já trabalhamos com umas 30 ONGs, pelo menos, assim. Então, tem sido uma vida muito divertida, cara. Tem sido muito mais do que eu achava divertido ser advogado. Porque De eu não achava. advogado. Ser advogado era bom,
dava dinheiro. Eu, de vez em quando, confesso para você que fico pensando, pô, e se eu tivesse continuado advogado, como seria a minha vida? Provavelmente eu teria ganho mais dinheiro. Provável, é Tá. bem possível que eu tivesse ganho mais dinheiro. É provável também que eu já tivesse tido um infarto e 3 úlceras, assim, porque acho é difícil saber. Então, não perco muito meu tempo também pensando no o que poderia ter sido. No passado é que era bom. No passado não era bom, coisa nenhuma. Bom é hoje. Bom é melhor vai ser amanhã, sabe? Então, acho que Mas essa. no fim você seguiu a sua vocação, né? No fim, segui aquilo que o coração mandou. Eu cheguei a ter um momento de dúvida. Aliás, quem nunca teve, né? Assim, eu já tive vários momentos de dúvida na vida, mas eu tive um momento muito forte de dúvida entre continuar levando as duas coisas em paralelo, porque eu levei da fundação da minha consultoria de franquia até Uhum, eu largar a advocacia foram quase 4 anos. Então, uhum, assim, eu realmente eu vacilei muito e fiquei muito na dúvida. Levo as duas coisas em paralelo, e aí cheguei à conclusão assim, servir a dois senhores é muito complicado. Eu precisava sim, escolher um dos dois, e aí sim. realmente mergulhar de cabeça naquilo ali. E sentei com minha mulher, que é uma pessoa extremamente sábia. Eu estou casado com a mesma mulher há quase 38 anos, e quando você computar namoro, a gente está junto há uns 40 anos, pelo menos, e ela tem uma influência muito grande na minha vida. E eu sentei com ela, e ela é muito ponderada, não sabe? Falei, Uhum, olha, eu estou aqui na dúvida, eu cheguei à conclusão de que eu preciso largar uma das duas atividades, e eu não sei qual eu largo. sim. E nós tínhamos 2 filhos pequenininhos naquela altura, né? E ela me perguntou o seguinte, qual é a que dá mais dinheiro? Falei, a advocacia, disparado. Naquela altura, principalmente, era isso. Qual é a que te dá mais tesão? Falei, a consultoria, disparado. Ela falou, então fica com aquilo que te dá prazer e faz ela dar dinheiro. Tá. Foi tão simples, é fácil de falar, foi um parto, porque, principalmente, eu larguei a advocacia em janeiro de 1990. Tá. Em março de 1990, o Collor veio com o plano dele, que Sim. Hoje. virou a economia de cabeça para baixo. Eu, de repente, me vi, eu e todo mundo, com 50 mil dinheiros na conta, que eu nem sei quanto era aquilo, nem que moeda era. De Uhum, repente, todos nós nos vimos sem dinheiro e pô, ali foi um terror. Aquilo ali sim. foi um terror. A gente passou, eu comi o pão que o diabo amassou e eu, de novo, eu tinha 2 filhos pequenininhos. Para você ter uma ideia, eu era professor de franchising da Fundação Getúlio Vargas e antes do plano Collor, lá, coisa e tal, eu ia buscar o salário 1 ou 2 vezes por ano. Eu nem retirava, deixava acumular ali, aí ia lá, fazia uma, sacava de uma vez só. De repente, eu passei a contar os dias até o salário entrar. Pô, assim, então, aquele saláriozinho que eu deixava lá passou a fazer uma diferença brutal, porque eu meio que pagava o condomínio com isso. Sabe aquela coisa passa a ser realmente difícil. Eu acho que tempos difíceis também formam pessoas mais fortes, né? Então, Sim. assim, no fundo, eu olho para trás, eu não me arrependo nem um pouco de nenhum dos meus passos. Assim, tem alguns dos quais eu não me orgulho, mas me arrepender, eu não me arrependo de nenhum. Então, assim, acho que tomei a decisão certa. No fim, foi a decisão certa. E a decisão foi muito essa de fazer, de seguir a paixão, de seguir a vocação, de seguir aquilo em que você é bom. Eu sou bom naquilo que eu faço hoje. Como advogado, eu era ok. Eu era Sim. razoável. Eu era, tá bom, eu não era ruim, mas eu não era bom. No que eu faço hoje, eu sou bom. Não tenho falsa modéstia em admitir isso, não. E- Uma coisa importante assim, a autoestima é uma coisa fundamental, né, para qualquer pessoa que queira dar certo na vida profissional. A autoestima mas tem que distinguir autoestima de arrogância, né? Uhum, Assim, o sim. arrogante é aquele cara que se acha melhor do que todo mundo. O cara que tem autoestima, ele só sabe que ele não é pior do que ninguém. Ele não se acha melhor que ninguém, mas ele também sabe que não é pior do que ninguém. Então, acho que tento ficar nessa segunda coisa. Já tive meu período de arrogância, já ficou para trás. Assim, a E você idade. deixou um legado também, né? Que é criar ou ajudar, pelo menos, contribuir a desenvolver um mercado no Brasil. Qual que é a posição hoje assim, para quem tá nos assistindo, qual que é a posição hoje do mercado brasileiro em comparação com o mercado americano, por exemplo, de É, franquias? é um mercado muito evoluído o Brasil. Hoje, a Associação Internacional de Franchise, que se chama Associação Internacional, mas é a Associação Americana de Franchise, considera a Associação Brasileira a melhor associação do mundo.
Tá. considero o mercado brasileiro o mais evoluído depois do mercado americano. Agora, em termos de faturamento, essas coisas, como a gente teve nos últimos anos muita desvalorização do real, nós caímos no ranking de faturamento. Mesmo assim, devemos estar, sei lá, em quinto lugar, coisa que o vale, assim, em quinto, sexto lugar. Então, nós estamos numa das posições mais importantes do ranking. Em número de empresas franqueadoras, nós estamos numa das posições mais relevantes. Em número de franquias. Então, o franchising no Brasil realmente ganhou uma relevância e hoje é usado em setores que eu jamais imaginei que daria para usar isso aí, né? Uhum. Sim, desde administradora de cemitérios até empresa que faz piscina de ondas artificiais para surf, pô, dá para usar franquia ou o modelo de franquia com outro nome. Por exemplo, se Tá. você olhar dentro da Gerando Falcões, se você for conversar com o Eduardo Lira, que é o fundador, que é um gênio, é um cara puta, nascido numa favela, que é um gênio, um empreendedor nato. Mas se você perguntar para ele se o Gerando Falcões usa franquias, ele diz, não, usa o modelo de franquia. Mas nós não temos franquias, nós temos ONGs aceleradas. Pelo... Tá. Chama do que quiser. Eu tenho cliente que tem implicância com a palavra franquia e diz que tem uma rede de afiliados, ou tem uma rede de credenciados, ou tem uma rede de associados. A Lopes, consultoria de Uhum. imóveis, por exemplo, Sim. ela que é hoje a maior imobiliária do Brasil, a gente criou o modelo de expansão da Lopes, ela chama de associados, os parceiros, ela não chama de franqueados, ela chama de associados. Chama do que quiser, assim, uma das coisas que eu aprendi quando fiz curso clássico, eu sou tão velho que o segundo grau era dividido entre clássico e científico, e no Uhum. clássico a gente era obrigado a fazer aula de latim, filosofia e lógica. Lógica Tá. é uma matéria que eu acho que deveria ser obrigatória até hoje, principalmente na faculdade de Direito, devia fazer parte Sim. do currículo. Lógica, um dos princípios da lógica é que não é o nome que dá ser às coisas. Você pode Sim. chamar as coisas pelo que você quiser. O que dá ser às coisas é a essência delas, Sim. é a finalidade, a forma e a finalidade. Então, eu estou sentado aqui conversando com você, eu estou sentado numa mesa, e para mim e para você isso aqui é uma mesa, né? Para Uhum. quem está nos assistindo é uma mesa. Mas se entrar um Sim. gringo aqui, vai dizer que é uma table. Se entrar um italiano, vai dizer que é um tavolo. Se entrar um alemão, vai dizer que é uma tiche. Se Puxa. entrar um francês, vai dizer que é uma table. E não mudou, ela continua exatamente. Então, mudamos o nome várias vezes e a substância, a essência disso aqui, forma, finalidade, continuam exatamente as mesmas. Então, o nome não dá ser as coisas. Então, quer chamar de ONG acelerada? Parabéns. Pô. Quando estava discutindo isso com o Eduardo Lira, ele falou: como é que a gente pode chamar o contrato, Chefe? Eu não queria usar a palavra franquia. Eu falei: chama de Maria Lúcia. Como assim? Então chama de contrato, instrumento particular de contrato de Maria Lúcia. Chama do nome que você quiser, cara, o nome que você achar mais bonito. Chama de ONGs aceleradas. Ele falou, eu gostei desse nome. Eu falei, pronto. E aí ficou com ONG acelerada Ficou como mesmo. ONG acelerado. Mas na estrutura, na essência, é uma operação de franquia social, sem fins Tá. lucrativos, né? Perfeito. E, Marcelo, você falou da sua experiência, né? Uhum. Isso eu vi, eu acompanhei algumas participações suas em podcast, tudo. Você tem hoje 70 anos. Eu vou fazer 70 daqui a 4 meses. Perfeito. Então, assim, pensando Eu tô tudo, velho pra cacete, né? não, não, os 70, Realmente é os uma novos tristeza, 50, cara. Realmente é uma 70 aos novos tristeza. 50. Oh, antes fosse, viu? Mas tudo bem. Não, porque, assim, eu acho que você passou por muitas experiências na sua carreira, você fez uma Sim, transição bem-sucedida, né? Você seguiu fiz. aquilo que o seu coração mandou, né? Sim. Nesse período. E, além disso, tem também a parte familiar, que você fala sempre da sua mulher, dos seus filhos, etc. Então, você vê que você conseguiu Não, meu filho é franqueador, extremamente bem-sucedido. Ele trabalhou comigo durante 7 ou 8 anos e hoje ele é franqueador, é sócio de uma das empresas de franchising mais bem-sucedidas dos últimos tempos e é master franqueado em Portugal, onde ele mora. Ele Tá, é um dos sócios da Oakberry, da operação certo. global da Oakberry, que é uma empresa que 6, 7 anos atrás era um quiosque na Avenida Paulista, hoje são 800 quiosques em 43 países. Quer dizer, os caras É, estão. Realmente foi uma das operações de franquia mais bem-sucedidas, e ele foi o diretor de franquia original daquilo, foi ele que meio que fez aquilo ser o que é.
Exato. Não, inclusive tem duas Oakberries aqui na região da NYU, uma na Spring Street e uma Aí outra. Manhattan está cheia delas, ela já É, tem acho que 8 operações ou 9 operações em é Manhattan. bem interessante, porque eu sempre vejo as pessoas perguntando, principalmente brasileiro, quando entra e pergunta para o atendente se fala português ou não, né? Alguns falam. Isso, isso eu acho interessante. É bem divertido. Mas o ponto é o seguinte, questão assim, vai, considerando toda a sua experiência e vivência de vida, o que que você daria de conselho para quem veio para a LLM ou quem está pretendendo fazer um LLM aqui na NIU? O que que eventualmente as pessoas podem levar para tanto para uma mudança de carreira, porque o LLM ele te abre outras portas, no seu Sim, caso especificamente, sim. você teve acesso, você veio para o país do marketing, o país Sim, não, do aprendi muito franchise, aí, aprendi inclusive né? observando. Então, o que eu poderia dizer, para quem quer ficar na profissão de advogado depois, ou em alguma profissão ligada ao direito, ou para quem quer mudar de carreira, eu diria o seguinte: o que eu acabei fazendo um pouco intuitivamente, mas eu hoje faria consciente, assim, não fique preso só ao curso. Olhe em volta, enxerga, aproveita as oportunidades, olha negócios, vai estudar principalmente vendas. Porque pô, todos nós, Oscar, somos vendedores. Sim, Todos nós. E ninguém ensina isso na faculdade de Direito. isso Ninguém é fato, ensina gestão de negócio na faculdade de Direito. Você sai da faculdade de Direito sabendo que age em legítima defesa todo aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão injusta, atual, iminente, ou a direito seu ou de outrem, mas você não sabe como contratar uma secretária. Você não sabe negociar um contrato de locação do teu primeiro escritório. Você não sabe Uhum, vender teu primeiro serviço. Você não sabe como cobrar, quanto cobrar por ele. Quer dizer, sim, então, assim, eu olharia, eu iria além do LLM, além do direito, ver quais são as coisas que me serão úteis, qualquer que seja o rumo que a minha vida tome. Vendas é um negócio que, puta, se você souber vender, todos nós somos vendedores, Oscar. uhum, Quando eu estou sim, tentando convencer um juiz de alguma coisa, eu estou vendendo. Se eu estou sim, numa negociação de um contrato em favor do meu cliente, estou negociando com o advogado da parte contrária, eu estou vendendo. Quando eu tento convencer minha mulher de que eu preciso comprar uma bicicleta que custa R$ 60.000, eu estou vendendo. Quando ela precisa me convencer que está na hora da gente trocar as cortinas da sala, os estofados da sala, ela está vendendo, assim. Então, nós sim. estamos vendendo o tempo inteiro, nós somos todos vendedores o tempo inteiro. Então, eu aprenderia técnicas de vendas, eu iria É, estudar técnicas de vendas e eu, gestão, eu acho gestão básica, pelo menos. uma vantagem aqui da NIU, né, existem alguns cursos, não sei se É na sua isso. época era assim, Tinha, mas existem alguns você cursos tem a escola de da educação Stern. continuada, né? Não, Você tinha tem a de educação continuada, mas também tem curso, a gente pode da ter Stern. acesso ao curso da Stern. Puta, eu iria, Então, que eu não fiz, na época eu é, não fiz, me arrependo é, profundamente, porque assim, eu tinha acesso e não, eu não estava consciente de novo, eu tinha 23 anos de idade, né? Assim, sim, pô, não tinha a visão que eu tenho. Se eu pudesse voltar, aliás, um ponto que a gente discutiu, você está fazendo o curso aí, mais velho do que eu fiz, eu fui sim, recém-formado. Se eu tivesse ido um pouco depois, alguns anos depois de ter tido alguma experiência real aqui, e não só um estágio, coisa e tal, eu acho que eu teria aproveitado bem melhor. Por outro lado, talvez eu nunca tivesse conseguido ir, porque depois que você começa a trabalhar, talvez seja difícil largar aquilo que você conquistou, né? Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer, mas sim, o que eu faria hoje seria não me limitar ao aprendizado jurídico, jurídico só. Eu ia literalmente. olhar É, principalmente negócios, vendas, negociação, sim. relacionamento interpessoal, liderança. Eu iria aproveitar para fazer cursos que me ajudassem, qualquer que fosse a minha carreira depois. Dois cursos que são muito interessantes estão sendo oferecidos esse Spring Semester, né? Um de Stern, o estrategista, que é justamente ensina estratégia Brilhante, comercial, brilhante, excelente. e um segundo também que é negociação de transações complexas entre advogados e executivos, né? Então, Pô, faz uma excelente, excelente. simulação Então, eu de... faria isso. E uma é, coisa que eu faria hoje, porque eu uso no meu dia a dia e eu não consigo entender quem não usa, né? Eu iria fazer curso de como aproveitar melhor a inteligência artificial. Assim, sim, sim, os chat GPTs e todos os outros da vida aí, eu uso intensamente no meu dia a dia
E outro dia alguém estava falando, mas o advogado vai perder o emprego dele para a inteligência artificial. Eu falei, não, não, vai perder para um advogado que sabe usar a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, como já disse o Seth Godin, que é um marqueteiro americano famoso, ele disse assim, a inteligência artificial não é nem uma coisa nem outra. Ela não é nem Uhum. inteligente nem artificial. Sim, Ela é absolutamente burra, CDF para burra, ela é um programa de computador. Então, programa de computador é aquela velha história do shit in, shit out, né? Se você sim. colocar porcaria dentro, ele vai cuspir porcaria. Então ele depende do prompt, né? Ele depende do que você pergunta. A inteligência artificial vai responder a pergunta que você fizer. Então, se você Sim. souber fazer a pergunta melhor do que os outros, você ganha uma vantagem absurda. Então, eu iria fazer também um curso. Cara, se eu com 70 anos de idade estou usando inteligência artificial intensamente, pô, imagina quem está começando a carreira. Tem mais é que aprender como é que mexe nesse troço E, e como extrai o máximo possível do que ela pode entregar. Porque a inteligência artificial, você pode ser a favor, ser contra, pô, não sei o quê, do ponto de vista ético, você pode fazer o que você quiser. Ela uhum. veio para ficar e só vai evoluir. Então, Sim. não adianta, não adianta. E a É pessoa tem que ter conhecimento para usar, né? Senão saber usar o melhor possível, né? Para extrair dela o é, máximo do que ela pode entregar, né? exato, é aquela frase, né, americana que a fool with a tool is still a fool, né? Full. Então, se você efetivamente, mesmo tendo É acesso, isso. você continua tendo Não, não adianta. essa... Se você pode ter a melhor ferramenta do mundo, se você não souber usar, assim, você não faz nada. Você não vai a lugar nenhum. A ferramenta sozinha não funciona. Então, mas eu me aprofundaria muito. E também, para nós, para aquele que pretende ficar no mundo do direito, todas as questões jurídicas relacionadas à inteligência artificial, que serão bilhões. Esse mercado vai ser o que foi na década de 80 lá, o direito do consumidor. Assim, Sim, sim, que, assim, sim. esse negócio É, vai explodir. As questões vão explodir. Vai ter muita questão relacionada ao ne- uso ne- de inteligência artificial, nesse direitos ponto, autorais, etc, etc. nesse ponto a NIU, ela tem Eu bastante... imagino, Tem imagino uma que você. gama de seminários, É, cursos, discussões sobre diversos aspectos, desde proteção à propriedade intelectual até contratos e repercussões pronto, pronto. comerciais, né, do uso da Eu, inteligência artificial. É, uma Mas coisa que perfeito. não, uma coisa que não mudou desde que eu estudei aí é que Nova York, na época, Nova York era a capital do mundo. Hoje eu Uhum, diria que é uma das capitais do mundo. Então, pô, assim, sim, realmente você tem, hoje o poder está mais dividido, os conhecimentos estão mais divididos. Uma coisa que eu me arrependo é que durante anos eu só foquei muito, mesmo em termos de marketing, no marketing americano, coisa e tal, que é avançadíssimo, é genial, sensacional. De um tempo para cá, eu resolvi começar a olhar para o mercado italiano e tenho visto umas coisas brilhantes que têm até mais a ver com a nossa cultura, é mais fácil adaptar do que isso aí. Pô, e aí você começa a olhar o mercado espanhol também, tem coisas interessantes, mercado francês, alemão. Então, assim, também, de novo, é não ficar só achando que está no centro do mundo. O mundo não tem mais um centro só hoje, tem vários, né? sim. Então, é um pouco está aberto para isso também. Perfeito, Marcelo. E aí, encerrando aqui, né, que eu gostaria de perguntar? Você tem algum lugar favorito em Nova York aqui para, já que eu acho que um dos charmes da NIU é justamente estar localizado em Nova York, você tem acesso É, a é, todo é, tipo de cultura, é, restaurantes, Eu, lugares. eu acho que assim, tem um milhão de coisas que eu poderia dizer para você, mas eu continuo apaixonado por duas coisas. Uma é o Central Park, assim, Tá, que putz, para mim é um paraíso, e o Metropolitan Museum. O perfeito. Metropolitan eu sou capaz de passar horas dentro. Agora, você tem um milhão de outros museus que vale Sim, a pena. Você tem Guggenheim, você tem. Putz, o que não falta em Nova York é oportunidade, é cultura e você pode precisar de muito dinheiro para algumas coisas, mas tem um monte de coisa gratuita, tem um monte de coisa que, se não é gratuita, custa pouquíssimo, que você pode fazer também. Mas para mim, assim, andar em Nova York, caminhar pelas ruas já é uma aula, cara. Já é uma aula. Você já vai aprendendo business, você vai aprendendo venda, você vai aprendendo marketing, você vai aprendendo tudo um pouco.
Eu sou Perfeito. apaixonado por essa cidade, apaixonado. Tá bom, então, Marcelo, olha, foi um prazer aqui conversar com Prazer meu você. enorme, assim, e espero ter colaborado de alguma forma com quem está nos assistindo aí. Com certeza, é que justamente o ponto mais interessante é que você viveu isso, né? Então a gente está trabalhando, a gente conversa com alguém que viveu essa trajetória, Passou e por isso. É passou pena por que isso, o meu exatamente. curso aí tenha sido tantos anos atrás, certamente muita coisa mudou, mas algumas coisas não mudam porque estão na essência, né? Perfeito, então. Obrigado, viu, Marcelo? Um grande Tá? abraço. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.